Olá, boa tarde. Meu nome é Marina e o meu grupo é composto por mim, Cauísa e Joyce. Bom, nós vamos apresentar um artigo sobre o envelhecimento de vinhos tintos elaborados através de uvas híbridas e os efeitos dessas condições de envelhecimento acelerado na composição fenólica, cor e atividade antioxidante. Bom, a uva BRS Violeta é um cultivo híbrido obtido em 2006 pela Embrapa, por isso a sigla BRS, anterior ao nome da uva. Ela foi obtida através de um cruzamento de BRS Rúbia e IAC. Essa combinação é um forte candidato para a produção de sucos de vinho e vinhos coloridos ricos em antioxidantes. Violeta é o cultivo da uva Teinturier, com casca muito espessa, que acumula a maior parte dos compostos fenólicos, dominados principalmente por antocianidinas. Por isso, os vinhos tintos produzidos através dessas uvas violetas têm coloração vermelho-púrpura, profunda e um alto teor de polifenóis totais, cerca de 3.692 miligramas por litro. O principal contribuinte para essa quantidade de compostos fenólicos são as antocianidinas, que tem cerca de 2.037 miligramas por litro. O objetivo principal do trabalho foi acompanhar as alterações nas composições fenólicas através da evolução das antocianinas, alteração na cor, a atividade antioxidante dos vinhos tintos das uvas híbridas CV Violeta ao longo do envelhecimento acelerado. Agora falando de materiais e métodos, os produtos químicos utilizados foram a malvidina 3-glicosídeo, malvidina 3,5-diglicosídeo, peonidina 3,5-diglicosídeo e cianidina 3,5-diglicosídeo. Sobre as amostras de vinho. Foram vinhos comerciais após 4 meses de processamento e imediatamente antes do engarrafamento. Foram produzidas com uvas violetas na adega vitivinícola Góis durante a safra de 2011 no município de São Roque. O envelhecimento acelerado do vinho tinto violeta. As amostras do vinho foram engarrafadas em garrafas de vidro de 100 ml e foram armazenadas em 4 temperaturas diferentes, controladas em fornos de laboratório. E essas temperaturas foram 15 graus, sendo o vinho controle, vinhos acelerados 25, 35 e 50 graus Celsius. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, de parcelas subdivididas em tempo de armazenamento e interação tempo em temperatura. Sobre os métodos, as análises espectrofotométricas foram os fenólicos totais, antocianinas totais, pigmentos poliméricos, características cromatógrafas e atividade antioxidante. Aí tivemos também a análise de antocianinas, de HPLC, análise estatística, que aí teve análise de variância, e os dados no programa estatístico. E aqui a gente já pode ver o resultado, né, do primeiro experimento, que foram os fenólicos totais. Como vocês podem observar, aqui no gráfico, esse gráfico ele diz a concentração dos fenólicos totais em relação aos 120 dias de análise. As amostras de 15, 25 e 35 graus Celsius, elas tiveram um comportamento bem semelhante e elas não apresentaram diferença significativa em relação ao tempo inicial, ou seja, não houve uma degradação dos compostos fenólicos ao longo do armazenamento. Porém, já a amostra com 50 graus, armazenada em forno a 50 graus, ela apresentou um comportamento um pouco diferente e no final dos dias, né, dos 120 dias, ela teve 23% de perda desses compostos fenólicos. Então, a temperatura a 50 graus Celsius apresentou, assim, uma perda, né, desses compostos fenólicos ao longo dos 120 dias de armazenamento.
formação de pigmentos poliméricos não é a principal forma de transformação das antocianinas dos vinhos violetas submetidos a envelhecimento acelerado, especialmente em temperaturas altas, quando os maiores teores de antocianinas já desapareceram. A formação dos pigmentos poliméricos não são a principal forma de transformação das antocianinas do vinho violeta submetido a envelhecimentos acelerados, especialmente porque, quando esses vinhos estão em temperaturas altas, a maioria das antocianinas já desapareceram. Então, com isso, as mudanças de valores das antocianinas, dependente da temperatura total que esse vinho vai ser aquecido durante o envelhecimento acelerado do vinho, seguiu a cinética de reações de primeira ordem esperada. Os parâmetros cinéticos, então, foram calculados para cada temperatura utilizada no envelhecimento do vinho. Então, a variação dessas constantes de velocidade de reação de primeira ordem em função da temperatura se encaixou bem como uma equação de Arrhenius, me perdoe se eu estou falando errado, permitindo então o cálculo de energia de ativação para o desaparecimento das antocianinas durante o envelhecimento do vinho. Os resultados obtidos sugerem que as antocianinas 3,5 diglicosídeos que ocorrem no vinho violeta parecem ser realmente menos estáveis do que as antocianinas 3 glucosídeos típicas do vinho violeta vinífera sob condições de envelhecimento acelerado, de acordo com o comportamento relativo dos outros vinhos não viníferos. Uma análise detalhada da evolução de antocianidinas individuais ao longo do envelhecimento acelerado do vinho violeta apresentou diferenças relacionadas às características estruturais das antocianinas. Os resultados aqui mostrados nessa tabela mostram que a estrutura das antocianinas manteve um efeito estável das mesmas. Por as antocianinas não aciladas, os derivados de delfina e petunidina foram as menos estáveis. Se a gente for comparar nessa tabela aqui, os valores menores são as de cianidinas, peonidina e malvidina. O derivado de cumaroio, perdão se eu pronunciei errado, gente, da delfina 3,5 diglicosídeo também foi menos estável dentro desse tipo de antocianinas aciladas. A atividade antioxidante do vinho foi avaliada por um ensaio de DPPH que provou ser um método simples e eficiente. A temperatura não teve um efeito antioxidante sobre o vinho durante o envelhecimento acelerado. Além disso, teve uma redução de atividade antioxidante em relação ao período de armazenamento, com cerca de 34,4% a menos para as amostras de 15 graus, 35,2% para as amostras de 25 graus e 34,59% para as amostras de 35 graus e 45,49% para as amostras de 50 graus. Apenas a atividade antioxidante foi maior nos primeiros 20 dias, comparado com o comportamento obtido no resultado dos autores de ensaios de DPPH. São semelhantes esses achados. E aí, para atividades de eliminação de radicais de vinho do Porto, sugere-se que, durante o período de envelhecimento em garrafa, a composição do vinho se altera em ambiente redutor e potencial de oxidação, a sua redução diminui. Nós podemos concluir que a evolução do vinho tinto violeta, que foi submetido às condições de envelhecimento acelerado, foi monitorado por medições de fenólicos totais, antocianinas, atividade antioxidante e foi avaliado o efeito de duas variáveis, tempo e temperatura. Em relação aos fenólicos totais, a temperatura não teve efeito significativo ao longo do envelhecimento, ao contrário do que se observa no envelhecimento de garrafa, por exemplo. Um processo que é complexo por conta das reações químicas, temperatura do armazenamento, exposição à luz, posição da garrafa,
teor de oxigênio e tempo de armazenamento. Em relação às antocianinas, a temperatura e o tempo de envelhecimento foram relevantes, influenciaram no teor total das antocianinas. Houve uma diminuição relacionada ao aumento da temperatura, e esse já era um resultado esperado. Na atividade antioxidante, nós tivemos um resultado em que a temperatura não obteve efeito na variação da atividade antioxidante durante o envelhecimento acelerado. Houve uma relação de atividade antioxidante em relação ao tempo de armazenamento nas amostras de 15, 25, 35 e 50 graus Celsius nos primeiros 20 dias. Então, a gente pode concluir que os dados sobre a atividade antioxidante do vinho ainda são muito conflitantes. Isso pode estar relacionado ao fato de que as atividades antioxidantes não se relacionam com apenas um composto ou classe de um composto, mas sim a sinergia entre a capacidade antioxidante de diferentes classes de compostos.